Olá a todos, meu nome é Pedro Coutum e venho dar início ao seminário sobre embolia pulmonar, trombose venosa profunda, da disciplina Fisiologia 1. Além de mim, os integrantes Natália Ozol, Luiz Henrique Gabira Pérez, Ana Briguente Schumacher e Santiago Rafael Oliveira Drogue também contribuíram para o desenvolvimento da discussão. A fim de aprofundar o tema posteriormente, vou introduzi-lo percorrendo seus aspectos gerais. Inicialmente, aqui temos algumas imagens retiradas da internet e podem resumir bem o que será discutido. Vamos então, enfim, aos aspectos gerais. Primeiramente, é preciso entender o que seria uma trombose. Bom, trombose se refere à formação de uma massa anormal, denominada trombo, dentro do sistema vascular de um animal, a partir de constituintes do próprio sangue. Resumidamente, seria a coagulação em um vaso sanguíneo não rompido, normalmente uma veia. Por definição, trombos permanecem onde se originam. Vemos aqui também um esquema do mecanismo molecular da doença, a qual ocorre através da ativação do sistema de coagulação normal do sangue. Há também aqui uma preparação histológica da morfologia de um trombo. Também é preciso se atentar aos diferentes tipos de trombose. As arteriais, como o nome já diz, ocorrem em artérias e câmaras esquerdas do coração. Dentre as doenças relacionadas a esse tipo de trombose, enquadram-se o acidente vascular cerebral isquêmico e o infarto agudo do miocárdio, este geralmente na forma de placas ateroscleróticas. E temos também as venosas, que, como o nome também revela, ocorrem em veias e seus ramos. As patologias de destaque aqui são justamente os temas deste seminário: a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, ocorrendo principalmente através de uma combinação de fatores chamada tríade de Virchow, a qual será abordada adiante. Ainda é importante notar que há uma diferença entre tromboses venosas em veias profundas e em veias superficiais, já que a ocorrência de maior interesse para a discussão é justamente nas veias profundas. Logo, convém explicitar as diferenças entre tais tipos de veias. Enquanto as veias superficiais atravessam a tela subcutânea profunda da pele, não acompanhando artérias paralelas, as profundas estão entre os músculos esqueléticos e sendo, na maioria dos casos, uma veia satélite ou acompanhante de uma determinada artéria, recebendo, assim, o mesmo nome que ela. Entretanto, o ponto de maior destaque aqui é a discrepância entre membros inferiores e superiores em relação ao retorno venoso, já que a maioria dos casos de tromboembolismo pulmonar são causadas por elementos que sobem de tromboses nas veias profundas das pernas. E aqui, um exemplo de veias superficiais dos membros superiores: a esquerda, no caso, a cefálica, a intermédia do cotovelo e a basílica. E a direita, o exemplo clássico de veias profundas dos membros inferiores, representado pela veia poplítea. Agora, entendendo o que é trombose e o que são veias profundas, podemos falar, enfim, sobre trombose venosa profunda em maiores detalhes. Não por acaso, é observada uma maior incidência nas veias profundas dos membros inferiores, com destaque para as veias da panturrilha, já que, como mencionado há pouco, o retorno venoso dessa região do corpo é majoritariamente realizado por veias profundas.
Outra relação importante que pode ser feita com tal fato é a da influência do sedentarismo e da imobilidade prolongada, dado que o retorno venoso dos membros inferiores depende diretamente da mobilização dos músculos esqueléticos que envolvem as veias em questão. Há também aqui uma imagem de um indivíduo com sintomas de estar sofrendo com a condição. Também relevante é apontar as possíveis consequências de uma oclusão vascular causada por um trombo. São elas: a propagação, onde o trombo cresce ao longo dos vasos sanguíneos, lise pelo sistema fibrinolítico, organização, em que o trombo é organizado por células de granulação das paredes dos vasos, recanalização, processo em que o trombo é gradualmente substituído por tecido de granulação e novos canais vasculares se desenvolvem, permitindo, assim, a passagem ao redor do sítio de oclusão e ocorrendo o restabelecimento do fluxo. E, por fim, fragmentos do trombo podem se destacar e serem carregados pela circulação sanguínea. Processo esse conhecido como tromboembolismo, e é certamente de maior enfoque clínico. Bom, agora que se entende o que é trombose, sua mais relevante variante, a trombose venosa profunda, além dos possíveis destinos de um trombo, convém entender a outra peça-chave de nossa discussão, que são os êmbolos e suas complicações. Êmbolos nada mais são que corpos estranhos intravasculares, levados de um ponto a outro do sistema cardiovascular pela circulação sanguínea, podendo se alojarem e causarem complicações, geralmente partos. Os êmbolos possuem origens diversas, como bactérias, parasitas, tumores, bolhas de ar, gordura de ossos quebrados e, a origem mais relevante para a discussão, os trombos, como mencionado na explicação de seus possíveis destinos. Temos também que as possíveis oclusões ocasionadas por um êmbolo são conhecidas como embolias. É conveniente ressaltar também que a causa mais comum de embolias são justamente os trombos. Pois bem, enfim, podemos analisar o que seria a embolia pulmonar. Bom, como o nome talvez já revele, embolia pulmonar é uma condição na qual um êmbolo se aloja em uma artéria de menor diâmetro dos pulmões, bloqueando o fluxo sanguíneo ao órgão. Ora, como os êmbolos mais comuns são provenientes de uma trombose venosa profunda e a embolia de maior relevância clínica é a pulmonar, juntamos as patologias em uma única condição, conhecida como tromboembolismo pulmonar. Dependendo da extensão do bloqueio vascular, podemos definir 4 tipos de manifestação, que são embolia pulmonar massiva, em que mais de 60% da vascularização pulmonar é obstruída, contabilizando 5% do total de casos. Grande, em que há bloqueio das artérias pulmonares, tamanho médio, contabilizando aproximadamente 10% dos casos. Embolia pulmonar pequena, a qual contabiliza aproximadamente 85% dos casos, com bloqueio de pequenos vasos periféricos por êmbolos pequenos, ou ainda, em raros casos, embolia pulmonar pequena recorrente, em que há o bloqueio de várias artérias periféricas por êmbolos pequenos recorrentes, durante um período prolongado, e pode durar muitos meses. A título de ilustração, podemos ver aqui imagens mostrando êmbolos em ramos grandes
e médios das artérias pulmonares. Agora, vamos dar um breve olhar acerca dos fatores de risco gerais, dando um pouco mais de ênfase genéticos. Bom, quase sempre os trombos venosos se formam no contexto de fatores predisponentes, na maioria dos casos, sendo identificados os componentes da chamada tríade de Virchow, da qual fazem parte a hipercoagulação sanguínea, a estase sanguínea e a lesão endotelial. A tríade de Virchow será analisada mais minuciosamente posteriormente no seminário. Também fatores muito comuns associados, como idade, cânceres de tumores, sedentarismo, como já mencionado, uso de contraceptivos orais, entre outros. Bom, analisando um pouco mais a fundo os aspectos genéticos dos fatores de risco, junto das influências ambientais que podem causar alterações genéticas, temos que o tromboembolismo venoso pulmonar possui uma forte base genética, com aproximadamente 50 a 60% da variância de incidência da patologia sendo atribuído a efeitos genéticos, ou seja, possui uma alta heritabilidade. Um dado que demonstra isso é de que o risco de desenvolver a doença é maior em gêmeos monozigóticos que em gêmeos dizigóticos. Outro fato importante é que o tromboembolismo venoso pulmonar segue um modelo não mendeliano de hereditariedade, conhecido como multifatorial, que significa que múltiplos fatores genéticos contribuem para o risco. No entanto, devemos destacar que as bases genéticas são apenas parcialmente entendidas, com de 20 a 30 fatores reconhecidos apenas. Não surpreendentemente, tais fatores, em sua maioria, envolvem mutações em componentes do sistema de coagulação sanguínea. Um resumo dos fatores melhor estudados e entendidos encontra-se na imagem à direita, nas setas verdes. Ainda, mesmo considerando o tromboembolismo venoso pulmonar como uma única patologia, é importante se atentar ao fato de que os riscos genéticos envolvidos, tanto na trombose venosa profunda quanto no embolismo pulmonar, as duas ocorrências clínicas que compõem a doença em foco podem ser diferentes. E por fim, temos que, como as variantes ambientais afetam diretamente os genes, deve-se considerá-las em conjunto com os fatores genéticos e não tomá-los como fatores separados. E, concluindo essa passagem pelos aspectos gerais, uma imagem que resume bem os diversos tipos de risco para o tromboembolismo venoso e as relações entre eles. Olá a todos, meu nome é Luiz. Eu vou apresentar agora vários dados epidemiológicos sobre a trombose venosa profunda. Alguns dados apresentados, eles serão específicos da trombose venosa profunda, outros serão específicos da embolia pulmonar e outros são compartilhados, já que tanto a trombose venosa profunda como a embolia pulmonar são condições mórbidas que também são abarcadas pelo termo tromboembolismo venoso, que será muito discutido, vai aparecer bastante aqui e durante a nossa conversa, e nos índices, nos números aqui presentes. É importante ressaltar que todos os dados usados na produção desse seminário, eles foram retirados de artigos, que os links eles estão disponíveis no rodapé de cada slide. E esses slides vão ser disponibilizados posteriormente para consulta, para quem quiser consultar, tiver o interesse de consultar
os artigos científicos. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar que a gente defina quem são os indivíduos mais afetados pelo tromboembolismo venoso. Primeiramente, são as pessoas com idades mais avançadas. Conforme o indivíduo envelhece, aumenta a prevalência e a ocorrência de qualquer tromboembolismo venoso. Em relação ao gênero mais afetado, há indícios que essas condições sejam mais prevalentes em homens do que em mulheres. Entretanto, cabe aqui um parênteses. Esses dados eles variam na população de forma geral. Então, existem certas localidades onde o observado é o inverso. Existem certas populações onde as mulheres são mais afetadas por essas condições de trombose, certas etnias, enfim, isso pode variar. De forma geral, a gente entende que a prevalência é mais nos homens, né, e por uma margem pequena. A gente pode notar também uma tendência quando a gente compara homens mais velhos com mulheres mais velhas. Aí essa prevalência é bem notável. São pacientes, são mais afetados os pacientes negros do que os brancos, e dentro desse grupo de pacientes brancos, é menos comum acontecer em pacientes asiáticos e hispânicos. Outro fator relevante é a idade, né? Para o tromboembolismo venoso, a incidência aumenta conforme aumenta a idade. São relatados um caso a cada 100 pessoas para indivíduos com mais de 80 anos, e o risco relatado de desenvolvimento de trombose venosa profunda para aqueles que têm mais de 45 anos é de 8%. Quando falamos da população de maneira geral, a gente estima que existam um total de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso por ano. Desses casos, cerca de 2/3 são pacientes suspeitos ou confirmados de trombose venosa profunda, e cerca de 1/3 deles são diagnósticos suspeitos ou confirmados de embolia pulmonar. Do total dos casos de trombose venosa profunda, 90% deles envolvem as pernas. Apenas 5% dos casos envolvem os braços ou as veias mais centrais, e os últimos 5% envolvem locais não usuais, como, por exemplo, veias cerebrais e veias viscerais. Podemos ainda dividir a prevalência da TVP pelo tipo, né? Então, no caso, são 2 tipos principais que podemos caracterizar. A TVP distal, que é aquela onde o trombo ocorre em veias profundas, abaixo do joelho, e as TVPs proximais, no qual o trombo está localizado acima da veia poplítea, né? Na coxa, mais proximalmente. A distal, ela corresponde a 20% de todos os transtornos venosos, os tromboembolismos venosos profundos diagnosticados, enquanto a proximal corresponde a 80% de todos os casos. Como dito anteriormente, né, a incidência do tromboembolismo venoso e, por consequência, a incidência de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, ela variou dependendo da região geográfica e da idade da população, como observado em uma revisão sistemática que englobou 29 estudos. A incidência anual de tromboembolismo foi de 0,75 a 2,69 casos para cada 100 indivíduos na Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Argentina, e de 0,08 a 0,16 casos por 1.000 indivíduos no leste asiático, e também de 2 a 7 casos por 1.000 indivíduos com idade maior ou igual a 70 anos. Tratando especificamente da TVP, a incidência de casos ela foi de 0,4 a 1,55 casos a cada 1.000 indivíduos na Europa, na América do Norte, Austrália e Argentina, e de 0,05 a 0,171 casos por 1.000 indivíduos no leste asiático. Restringindo a incidência para aqueles pacientes hospitalizados,
foi constatado com base nos dados de Vigilância Nacional dos Estados Unidos, no período de 2007 até 2009, cerca de 547 mil internações anuais relacionadas com tromboembolismo venoso, sendo que especificamente da trombose venosa profunda, a média estimada foi de 348 mil internações anuais. Já nos pacientes com câncer, foram relatados 6.592 casos de tromboembolismo venoso, entre os mais de 112 mil casos de câncer ativo, em uma pesquisa feita no Reino Unido, no período de 2001 a 2011. Em relação às mulheres hospitalizadas por causa da gravidez, no Canadá foram observados 5,4 casos de tromboembolia venosa no período pré-parto, 7,2 no período periparto e 4,3 casos no período pós-parto, sempre considerando os casos por 10 mil gestações. Especificamente, da trombose venosa profunda, foram 12,1 casos a cada 10 mil gestações. Focando agora na incidência e a prevalência da embolia pulmonar, são relatados, no geral, de 28 a 78 casos a cada 100 mil pessoas por ano para embolia pulmonar. A incidência de casos por região é de 0,189 até 1,15 casos a cada 1.000 indivíduos na Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Argentina, e de 0,039 até 0,07 casos a cada 1.000 indivíduos no leste asiático, e de 0,38 casos a cada 1.000 pessoas ano, com base nos estudos populacionais em Alberta, no Canadá, entre o ano de 2002 e 2012. No que diz respeito à incidência por gênero, é relatada uma quantidade de 56 casos por 100 mil homens e 48 casos a cada 100 mil mulheres, representando uma diferença relativamente baixa. Quanto à incidência da embolia pulmonar em pacientes hospitalizados, observou-se a prevalência de 17,3% de embolia pulmonar em adultos hospitalizados por primeiro episódio de síncope na Itália entre os anos de 2012 e 2014, e que a incidência das internações hospitalares por embolia pulmonar aumentou de 23 a cada 100 mil pessoas no ano de 1993, até 65 casos a cada 100 mil pessoas no ano de 2012, com base nos dados da Nationwide Inpatient Sample. Já nas gestantes e parturientes, a incidência fica entre 0,1 e 0,67 casos a cada 1.000 partos. E naquele mesmo estudo já citado aqui, feito no Canadá, com mais de 3 milhões de mulheres hospitalizadas em decorrência da gravidez, 5,4 casos de embolia pulmonar foram relatados a cada 10 mil gestações. E por último, agora vamos focar nos dados epidemiológicos do Brasil, que conseguimos obter pelo sistema Tabnet do SUS. O sistema Tabnet do Ministério da Saúde, ele fornece dados para subsidiar análises objetivas da situação sanitária. Nem todos os dados são completos ou atualizados, existem muitas limitações na obtenção dos dados. Uma delas é que a gente não consegue separar a trombose venosa da flebite e tromboflebite, fato que impacta nos dados obtidos, né? Entretanto, todos os números aqui citados, eles têm o objetivo apenas de exemplificar a situação epidemiológica do Brasil, nesse caso evidenciando doenças que compartilham muitas características, né, com o propósito de conhecer a realidade da população brasileira. Nesse primeiro quadro, a gente vê a quantidade total de internações, o valor total investido em todo o cuidado hospitalar, números de óbitos e a taxa de mortalidade. O período da amostra é de janeiro de 2017 até novembro de 2021, sendo que foram contabilizadas todas as doenças encaixadas em embolia pulmonar, trombose venosa e também flebite, tromboflebite, né, etc. Podemos observar que a taxa de mortalidade média para o Brasil é de 5,5 mortes para cada 100 pacientes internados.
O destaque positivo fica para a região sul, com a menor taxa de mortalidade, com 4,52 casos a cada 100 internações, e o contraponto fica com a região nordeste, na qual ocorrem 7,22 mortes a cada 100 pacientes. Vários fatores podem estar correlacionados com esse fato, desde o maior acesso à saúde pública, condições de escolaridade, até mesmo condições climáticas regionais. Outro número que chama a atenção é o valor total investido em todo o custo envolvido com essas doenças, né? A cifra, ela ultrapassa 234 milhões de reais para o período de 5 anos. Nesse próximo quadro, podemos observar a prevalência das mortes relacionadas ao gênero, considerando a embolia pulmonar, trombose venosa e outras embolias. Durante o período disponível de dados, referente aos anos de 2017 até 2019, nota-se que há uma incidência de casos maior no sexo feminino do que no masculino. São quase 4 mil mortes a mais do que os homens, né? Representando 40% a mais de morte entre as mulheres. Agora vamos falar um pouco sobre a etiologia da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar. Quando a gente observa os fatores de risco envolvidos na TVP e embolia pulmonar, nota-se que de 25% até 40% dos casos não há fatores de risco identificáveis, ou seja, que possivelmente provocaram a TVP ou a embolia pulmonar. Esses fatores de risco podem ser transitórios ou persistentes, e eles podem agir de forma conjunta, aditiva ou sinérgica, causando danos ou disfunção da parede vascular, estase venosa ou hipercoagulabilidade. Existem 3 fatores de risco que estão mais comumente associados ao desenvolvimento do tromboembolismo venoso. São eles as cirurgias, cuja percentagem é em torno de 15% dos casos, a imobilização prolongada do indivíduo, como, por exemplo, em situações onde o paciente encontra-se acamado ou em cadeira de rodas, imobilizado, e em casos de câncer, cuja porcentagem é de 20% em todos os casos. Observando os fatores atrelados à trombose de forma geral, o patologista alemão Rudolf Virchow ele propôs uma tríade composta por 3 categorias de fatores que contribuem para a trombose venosa e a trombose arterial, sendo eles a lesão ao endotélio vascular, a diminuição do fluxo sanguíneo e também a chamada de estase venosa e a hipercoagulabilidade, que são alterações na constituição sanguínea que facilitam a formação de trombos. Compreendendo as categorias da tríade de Virchow, podemos inclusive listar e categorizar cada fator de risco envolvido na TVP e na embolia pulmonar. Por exemplo, a imobilização geral, ela causa comprometimentos no fluxo sanguíneo dentro dos vasos, compatível com a estase venosa. A presença de idades avançadas tem relação com a hipercoagulabilidade. Já no caso das grávidas, existe a baixa mobilidade como promotor de estase venosa e a hipercoagulabilidade em decorrência de alterações sanguíneas. Quanto às parturientes, existem riscos relacionados ao dano no endotélio vascular. Para os obesos, a hipercoagulabilidade é impactada diretamente com um estado inflamatório crônico, que se combina com a estase venosa da diminuição da mobilidade física e ou possível estenose de vasos sanguíneos. Outro fator muito presente na sociedade é o tabagismo, também responsável por alterações de hipercoagulabilidade. Cirurgias ou traumas recentes, acidentes, etc., pode causar danos ao endotélio vascular. E também cabe aqui destacar a insuficiência cardíaca, o acidente vascular cerebral e o taquicardia como um fator de modificação da estase venosa. Também a terapia hormonal, como um exemplo nas mulheres que utilizam anticoncepcionais hormonais como uma ferramenta de modulação hormonal. E a lista de fatores de risco para a TVP, ela continua ainda com histórico familiar,
normalmente associado com problemas de hipercoagulabilidade, a presença de doenças inflamatórias, como doença celíaca, artrite reumatoide e outras, doença renal crônica e também os fatores hereditários que já foram citados. Muito obrigado. Olá, meu nome é Leonan e eu vou apresentar a parte de fisiopatologia da trombose venosa profunda e do embolismo pulmonar, que pode ser caracterizados juntos como o tromboembolismo pulmonar. Então, a trombose ela é decorrente da formação de coágulos em lugares em que não houve o sangramento. Ela é caracterizada pela formação ou desenvolvimento de um coágulo sanguíneo, que pode ser chamado de trombo, responsável por causar inflamação na parede do vaso. Em geral, os trombos se formam nos membros inferiores. E como sua estrutura é sólida e amolecida, ele também pode se desprender e seguir o trajeto da circulação venosa até o pulmão. Nos pulmões, conforme o tamanho do trombo, pode ocorrer entupimento, que é caracterizado como embolia pulmonar, e é uma complicação grave que pode levar até a morte. Então, a formação do trombo é comumente nos membros inferiores, principalmente nas veias profundas da panturrilha, e pode se estender pela veia poplítea e pela veia femoral. Mas primeiro, o que é um trombo? Então, o trombo é um agregado de plaquetas estabilizadas por fibrina. Mas para explicar melhor, é necessário explicar antes, resumidamente, a cascata de coagulação. Quando ocorre uma lesão no vaso sanguíneo, há exposição do colágeno abaixo da camada epitelial que reveste esse vaso para o sangue, causando a interação desse colágeno com as plaquetas que estão no sangue, né? Então, por causa dessa interação, as plaquetas tornam-se ativadas e interagem com moléculas sinalizadoras como o tromboxano. E a tromboxana sinaliza para mais plaquetas irem ao local e que também se tornam ativadas. Esse agregado de plaquetas acaba se agregando mais ainda no local da lesão e forma um coágulo frouxo. Ou seja, ele é frouxo porque ele ainda não está estabilizado pela fibrina. A cascata de coagulação, ela inicia pela via extrínseca, que é a exposição do plasma sanguíneo ao fator tecidual, liberado pela lesão do vaso, o que causa a liberação de muita trombina, e essa trombina catalisa o início da via intrínseca, que é iniciada após o contato do sangue com uma superfície distinta do endotélio saudável, do endotélio normal. Logo após isso, a via extrínseca é descontinuada pela proteína inibidora do fator tecidual, e a formação do coágulo é sustentada apenas pela via intrínseca. Assim que o coágulo estabilizado se encontra formado, vias regulatórias agem para limitar essa cascata de coagulação. E quando a ação regulatória não exerce corretamente seu papel, acontece a formação inapropriada de coágulos sanguíneos, os trombos. Isso pode ocorrer tanto pela ação irregular da cascata de coagulação, quanto pela degeneração irregular de um coágulo, que pode também ser a fibrinólise incorreta, a degradação incorreta da fibrina. Isso que eu acabei de falar pode ser enquadrado no primeiro pilar da tríade de Virchow, que coloca a lesão endotelial como um dos sinais para a ocorrência da trombose. Mas também, o segundo pilar da tríade fala que a coagulação pode acontecer devido a um fluxo sanguíneo alterado, seja por turbulência, seja por êxtase sanguínea. Isto é, quando a homeostase dos fatores coagulantes e anticoagulantes está alterada e junto a uma maior ativação dos componentes do endotélio, predispondo à ocorrência de trombos. É bem comum a geração de trombos a partir da estenose da válvula mitral. Já o terceiro fator dessa tríade é a hipercoagulabilidade, e ela se relaciona com alterações na via de coagulação por fatores genéticos ou por fatores adquiridos. Isso pode acontecer quando a ação regulatória da via falha ou pela deficiência da ação dos anticoagulantes, tendo um excesso na coagulação. Mas explicando melhor agora o que é essa tríade de Virchow. Ela reúne sinais que ajudam a identificar a formação dos trombos, devido a desequilíbrios na hemostasia vascular. Então, Virchow propôs que a trombose era o resultado de ao menos um de 3 fatores etiológicos, que é a lesão vascular endotelial, êxtase do fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade sanguínea. O primeiro fator, a lesão endotelial, ela desencadeia a cascata de coagulação.
e pode ser gerado por fumar, por hipertensão, cirurgias, traumas, inserção de catéteres venosos. Já o segundo fator, a êxtase do fluxo sanguíneo, pode ser causado pela imobilização, insuficiência cardíaca, entre vários outros fatores. Já o terceiro, a hipercoagulação, pode ser por fatores hereditários no fator 5 de Leiden, na protrombina, deficiência de antitrombina, proteína C e S e no plasminogênio. Já por fatores adquiridos, principalmente a gravidez, mas também o uso de contraceptivos orais, câncer e a trombocitopenia. Outra coisa também que pode gerar isso é o uso de estrogênio no controle após a menopausa. Então, as válvulas venosas constituem um ambiente hipercoagulante. Por quê? As válvulas venosas, elas têm baixo fluxo sanguíneo e são avasculares, o que gera uma predisposição à hipoxemia. O endotélio da região das válvulas expressa moléculas que atraem os leucócitos, e esses leucócitos permitem a passagem de fator tecidual para o endotélio, sendo que isso promove a cascata de coagulação. E como a região das válvulas é esse ambiente hipercoagulante, em que pode ocorrer a formação dos trombos com maior facilidade, o endotélio dali é programado para resistir a essa formação. Para expressar essa resistência, o endotélio ele tem mais proteínas antitrombóticas, ele expressa mais essas proteínas, e também mais as proteínas anticoagulantes, como a trombomodulina, e menos as proteínas pró-coagulantes. Aqui tem uma imagem de um trombo se formando próximo às válvulas, e logo após aparece ele se desprendendo, o que pode gerar o embolismo pulmonar, que é o que eu vou comentar agora. A embolia pulmonar é uma patologia onde as artérias do pulmão são obstruídas por um coágulo, que geralmente é formado nos membros inferiores, mas ele também pode ser da pelvis, rins, membros superiores, do coração direito. Os coágulos formados se desprendem e migram através da circulação até as artérias do pulmão, e lá eles podem obstruir a passagem do fluxo sanguíneo normal. Os trombos de proporção menores geralmente não costumam causar embolia, eles podem causar uma dor pleural, etc. Já os trombos maiores, eles obstruem as artérias que irrigam o pulmão, causando a descompensação hemodinâmica, que pode levar o paciente a hipoxemia e hipercapnia. E isso pode dar uma insuficiência cardíaca, pode levar à morte e tem diversas consequências. As primeiras alterações referentes à embolia pulmonar são a hipoxemia, o aumento do espaço morto, que é a existência de áreas pulmonares com obstrução da circulação associada à manutenção da ventilação. A consequência disso é a menor eliminação do gás carbônico, com o aumento dos seus níveis circulantes. E depois, para compensar isso, ocorre uma hiperventilação para eliminar esse CO2. Isso leva a uma alcalose respiratória. O aumento do trabalho ventilatório, ele é a dispneia compensatória à resposta e é a resposta à hipoxemia tissular que estimula os quimioreceptores do seio carotídeo e aórtico. E isso faz a liberação de agentes humorais pelos trombos, é decorrente da ação da liberação de agentes humorais pelos trombos, que leva ao aumento da resposta aferente vagal. Também a pneumoconstrição por ação da serotonina das prostaglandinas liberadas pelo trombo. A hipertensão pulmonar, que é a vasoconstrição dos vasos pulmonares e, consequentemente, o aumento da resistência vascular pulmonar. A redução do débito cardíaco. Modificações patológicas da coagulação. Existem fatores que são inerentes ao sexo, idade, herança genética que alteram o mecanismo da coagulação, aumentando os riscos da trombose venosa profunda e, com isso, do embolismo pulmonar. Né? As alterações anatômicas do sistema venoso, como o surgimento de varizes e durante as cirurgias traumatológicas, que podem ocorrer a formação de trombos. A êxtase venosa, como já comentado, coagulação, que pode ser em consequência da lesão do endotélio dos vasos dos tecidos, também já comentado, a alteração do fluxo do sangue, que pode ser por alteração na viscosidade também, e por mecanismos patogênicos, que a trombose venosa profunda decorre da desordem dos mecanismos que presidem o equilíbrio entre fatores estimulantes e inibidores da coagulação, e os mecanismos patogênicos podem entrar alterando essa homeostase desses fatores. Agora eu quero falar um pouco sobre a insuficiência cardíaca decorrente do embolismo pulmonar. A insuficiência do ventrículo direito é uma das principais causas de mortes a partir da embolia.
O ventrículo direito apresenta paredes mais finas e menor contratilidade em relação ao ventrículo esquerdo, por isso ele é mais vulnerável aos aumentos repentinos na pós-carga. A insuficiência cardíaca, então, ocorre, nesse caso, devido à obstrução das artérias pulmonares, causa o aumento da pós-carga no ventrículo direito e leva à isquemia desse ventrículo, gerando a insuficiência cardíaca direita. E por consequência disso, o enchimento do ventrículo esquerdo é diminuído e ocorre a insuficiência cardíaca no lado esquerdo também. Isso pode prejudicar, pode não, ele realmente prejudica o débito cardíaco, pode levar a lesões graves no coração e no resto do corpo e pode levar à morte. Então, seria isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou a Natália Zou e agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar. Então, a primeira coisa que precisa ser dita sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, é que ele não é simples, já que os sintomas e os sinais dessas condições são inespecíficos e variáveis, ou seja, são vários os sintomas que podem aparecer e eles, na verdade, podem não aparecer e, quando aparecem, não significam necessariamente que há uma trombose venosa profunda e uma embolia pulmonar, porque esses sintomas são também sintomas de outras doenças. Então, por isso eles são chamados inespecíficos. Mas a trombose venosa profunda pode ser mais facilmente identificada do que uma embolia pulmonar, por conta desses sinais clínicos que podem aparecer e que podem ser verificados, na verdade, no próprio consultório. Eles são simples, por exemplo, uma dor ou desconforto na panturrilha quando faz a dorsiflexão passiva do pé, uma menor mobilidade da panturrilha, dor à palpação da panturrilha. Então, todos esses sinais são simples, sem necessidade de exames complexos ou demorados. Não, simplesmente um exame físico ali na hora já consegue ver sinais clínicos. Se somados, grande probabilidade de trombose venosa profunda. E somados também a esses sinais clínicos, temos critérios, fatores que podem também corroborar com a hipótese da trombose venosa profunda, por exemplo, edema, veias superficiais dilatadas, câncer, imobilização do membro inferior ou cirurgia nas últimas semanas, sensibilidade ao longo da coxa, da panturrilha, né? Então, critérios dessa trombose mais os sinais conseguem nos dar um panorama bem até mais ou menos preciso se tem uma trombose venosa profunda ou não. Agora, para a embolia pulmonar, o buraco é mais embaixo, né? É mais difícil. Então, a gente tem que fazer uma análise anterior antes de fazer exames de imagem, para evitar fazer exames de imagem desnecessários que poderiam ter sido evitados com uma análise mais simples de se é embolia pulmonar ou não. Então, criou-se um raciocínio anterior a esses exames, que junta sinais vitais, a história clínica, sintomas, né? Junta várias informações sobre o paciente, coloca numa escala e avalia. Vale a pena fazer um exame de imagem mais complexo ou não? Esse critério, né, essa pontuação é feita em 2 scores, o de Gênebra e o de Wells, que a gente vai explorar melhor porque ele é o mais usado. Então aqui, o que é analisado no score de Wells? Teve trombose venosa profunda já? Coloca 1 ponto. A frequência cardíaca está maior do que deveria? Mais do que 100 batimentos por minuto? Sim, coloca mais 1 ponto. Houve cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas? Muita chance de ter uma trombose venosa e que vai vir a virar uma embolia pulmonar. Tem hemoptise, ou seja, tosse com sangue? Mais 1 ponto. Câncer ativo? Tem sinais clínicos, aqueles que já foram comentados, de trombose venosa profunda? Então, junta vários critérios e coloca em uma escala, que vai nos dizer uma embolia pulmonar é provável ou improvável. Somado a esse score de Wells, temos também algumas ferramentas que podem indicar, mas nunca confirmar uma embolia pulmonar. Então, por exemplo, radiografia. É uma ferramenta que pode revelar mudanças sutis nos padrões dos vasos sanguíneos. Ok, ela mostra uma probabilidade maior de que tem uma embolia pulmonar, mas ela não confirma nada.
assim como a saturação de oxigênio. Tem um problema no pulmão, embolia pulmonar, vai afetar o oxigênio que está circulando no corpo. Mas ele não confirma nada. Pode haver uma alteração, mas pode não haver. E mesmo que houver, não é garantido que seja embolia pulmonar. Pode ser uma outra doença. Então, eletrocardiograma também, pode mostrar uma anormalidade. Ela pode indicar que seja embolia pulmonar, mas também não garante nada. Então, são ferramentas que, junto com o score de Wells, indicam, mas não confirmam. Elas vão se somar para a gente ter uma noção se é baixo risco, se é alta chance ou baixa chance de ser embolia. Então, tudo bem, juntei todos esses dados, né, sintomas, a história do paciente, fiz ali o score de Wells, cheguei num resultado. Se esse resultado for baixo risco, o procedimento é pedir um exame de dedímero. E o que seria um exame de dedímero? Ou melhor, o que é um dedímero? Um dedímero é um produto da degradação da fibrina, sendo que a fibrina é uma proteína presente na coagulação do sangue. Então, se eu tenho um dedímero na corrente sanguínea, é porque em algum lugar houve um coágulo. E o que isso tem a ver com a doença? Bom, trombose venosa profunda nada mais é do que um coágulo que aconteceu internamente no sangue. Então, se eu tenho dedímero e o teste de dedímero identifica se tem essa substância no sangue, se eu tenho um dedímero, quer dizer que houve alguma coagulação em alguma parte do corpo. Então, fiz o teste o score de Wells. Identifiquei que a chance de ser embolia pulmonar é baixa. Fiz o teste de dedímero e não achei dedímeros na corrente sanguínea da pessoa, é altamente improvável que haja embolia pulmonar. Então, sigo para um outro diagnóstico, já excluo essa possibilidade, porque muito provavelmente não é. Agora, o teste deu alto, existe dedímero nessa pessoa, existe um coágulo em algum lugar do corpo. Então, o que acontece? Se o score de Wells deu baixo, mas o teste de dedímero deu alto, é como se tivesse ficado empatado. Então, eu sigo para imagens mais complexas, eu sigo para outros exames de imagem, para ver se existe uma embolia pulmonar ou não. Agora, se o score de Wells de cara já deu risco intermediário a alto de haver uma embolia pulmonar, vamos seguir direto para exame de imagem, porque assim, só pelo score de Wells não dá para garantir nada. Então, ele deu um risco intermediário a alto, precisamos fazer um exame de imagem para ver se tem uma embolia pulmonar ou não. E nos exames de imagem, o primeiro que é feito, na verdade, nem é para embolia pulmonar. Ele é para ver se existe trombose venosa profunda, para ter uma certeza sobre isso, que é a ultrassonografia de compressão. Essa ultrassonografia, ela vai avaliar realmente se há uma trombose venosa profunda. E ela complementa o score de Wells para ter certeza se tem a trombose ou não tem. Porque se o score de Wells der alto e eu fizer a ultrassonografia e confirmar que tem alguma alteração ali nos membros inferiores, nas veias, eu já sigo como tratamento de embolia pulmonar, porque é muito provável que seja ou que venha a ter uma embolia pulmonar. Agora, se a ultrassonografia não indicou nada, aí eu sigo de novo para mais testes de imagem. Ok, o teste de imagem mais usado é esse aqui, angiografia pulmonar por tomografia computadorizada. Nele, colocamos um contraste por via intravenosa que vai destacar as veias do pulmão, que por meio de tomografia computadorizada vão aparecer numa foto, e aí podemos avaliar se tem algum bloqueio no fluxo de sangue ou não. Esse é o exame mais utilizado, mas às vezes ele não é possível. Por exemplo, em obesos e alérgicos, pessoas com falência renal, não podemos fazer a angiografia pulmonar por tomografia computadorizada. Então tem essa outra técnica aqui, que é a cintilografia pulmonar. Ao invés de contraste, nós colocamos substância radioativa injetada numa veia, levada para o pulmão, e também vai aparecer imagens sobre o fluxo de sangue nesse pulmão, dá para fazer análise também. Caso a angiografia pulmonar por tomografia computadorizada não dê certo, nem a cintilografia pulmonar,
Temos uma terceira opção também, que é a angiografia pulmonar, só que sem ser por tomografia computadorizada. Ela também mostra os vasos assim bem nítidos, dá para ver se há algum bloqueio no fluxo causado por um coágulo. Mas por que ela não é utilizada direto como uma primeira opção? Porque ela é muito invasiva. Então ela é deixada como realmente só se as outras duas não derem tão certo assim, porque nunca queremos uma coisa invasiva sem necessidade. E também, esses não são as únicas formas de obter uma confirmação da embolia pulmonar, mas essas próximas não são tão usadas assim. A tomografia computadorizada é helicoidal, ela pega uma imagem 360 graus do corpo, ela consegue obter imagens em 2 dimensões e também vai poder ser utilizada para identificar se o fluxo ali no pulmão e se há uma embolia pulmonar, apesar de ela não ser tão usada assim. E por último, podemos fazer também uma ressonância magnética. Mesma coisa. Pode ser usada, mas não é tão usada. Né? É uma possibilidade, apesar de não ser a regra, né? Ressonância magnética, informações detalhadas dos órgãos e tecidos por ondas de radiofrequência, campo magnético, enfim, outra técnica possível, mas né, não é o usual. Então, no apanhado geral, temos vários sintomas e suspeitas e temos várias possibilidades de exames. Então, não é uma coisa linear. A gente tem que seguir um fluxograma, a gente tem que seguir um raciocínio para que não sejam feitos exames desnecessários. E porque se cada vez que os sintomas e suspeitas aparecerem, fizermos um exame de imagem complexo, isso não se sustenta, sendo que poderia ter sido excluída a possibilidade de embolia pulmonar muito antes. Então, por isso a gente segue um raciocínio que é, apareceu o sintoma suspeita, ok, coleta vários os dados, coloca no score de Wells, deu uma alta probabilidade, faz um ultrassom dos membros inferiores, deu alterado, ok, trata para embolia pulmonar, muito provavelmente. Agora, o ultrassom não deu alterado, vai para imagens mais avançadas. Mas antes faça o ultrassom, né? Às vezes você está fazendo imagens mais avançadas sem necessidade. Agora, se o score de Wells deu baixo, ótimo. Faz um teste de dedímero para ver, para ter certeza mesmo, para confirmar que não tem. Se deu baixo, ok, parte para outro diagnóstico. Se deu alto, imagens mais avançadas para ter certeza que tem mesmo. Então, basicamente, esse é o diagnóstico da embolia pulmonar e agora vamos para o tratamento. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Santiago e eu vou falar a respeito do tratamento e profilaxia da embolia pulmonar e trombose venosa profunda. Primeiramente, a suspeita de um tromboembolismo deve ser submetida à avaliação de probabilidade clínica, que apontará para um tromboembolismo provável ou um tromboembolismo improvável. O resultado desse primeiro passo clínico, junto com os exames citados anteriormente, poderão confirmar o diagnóstico e diferenciar os próximos passos em relação à gravidade da doença. Os tratamentos para a embolia pulmonar e trombose venosa profunda são classificados de acordo com a classe de risco do paciente, que leva em consideração os demais fatores, como as doenças crônicas e as comorbidades. Atualmente, existem 2 classificações, sendo que a primeira é mais complexa e, portanto, possui uma maior precisão, enquanto que a segunda considera um panorama mais geral e pode ser útil em urgências e emergências. Se você for prestar atenção aqui, o fator de idade só conta para pacientes maiores de 80 anos, o que indica que esses pacientes são mais vulneráveis e encontram-se no limiar da classe 2 da primeira classificação, sendo que, um exemplo, no caso do paciente masculino, que já aqui nessa primeira tabela já ganharia 10 pontos, mais a idade dele, que seria mais 80, ele já encontra-se com 90 pontos, enquadrando-se aqui na classe 3. Um exemplo de baixo risco é o paciente da classe 1 e 2, esses 2 pontos aqui, seria um paciente masculino, menor de 80 anos, então masculino com 10 pontos, menor de 80 anos não contaria idade, e um histórico de câncer, por exemplo, somaria mais 30 pontos. Atingindo 40 pontos, encontrando-se ainda na classe 1, então com baixo risco de tanto para embolia pulmonar quanto para trombose venosa profunda. Existe ainda o caso
para a classe 3 a 5, né, que seria o alto risco, um paciente na idade de maior de 80 anos, sexo masculino, já somaria 90 pontos. Se ele chega no pronto-socorro com uma temperatura alta, já somaria mais 20 pontos. Uma saturação abaixo de 90%, já chegaria nos 130 pontos. 130 pontos estaria estourando a classe 5 de alto risco. Então, esse é um exemplo que a gente pode relacionar com os casos de Covid que tem sido tratado ultimamente. Isso aponta para grande gravidade de embolia pulmonar nos casos de Covid. A partir dessas classes de risco já estabelecidas, realizam-se, então, a estratificação dos pacientes em grupos de acordo com o prognóstico. Os pacientes de alto risco devem ser tratados imediatamente com medicamentos trombolíticos ou até uma abordagem mais incisiva, como uma embolectomia cirúrgica ou por catéter. Nesses pacientes, a urgência de desfazer esse coágulo para desobstruir a circulação de uma maneira imediata. Já as categorias de baixo risco ou de risco intermediárias são chamadas de embolia pulmonar não massiva. Para o baixo risco, é recomendado o tratamento ambulatorial ou mesmo a alta médica, de acordo com a subestratificação do baixo risco, que seria levar em consideração, né, a idade e os demais fatores de risco, de acordo com aquela tabela mostrada anteriormente. Para o risco intermediário, quando a estratificação aponta para mais fatores de risco, é necessária internação para acompanhar a evolução do quadro patológico diante do uso de medicamentos. O tratamento é dividido em 3 fases, de acordo com o tipo de medicação utilizada. Os medicamentos utilizados são a heparina não fracionada ou fondaparinux, a heparina de baixo peso molecular e o antagonista de vitamina K. Inicialmente, então, essas são as 3 fases de tratamento. Inicialmente começa se utilizando ou fondaparinux ou algum tipo de heparina, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. É interessante iniciar o uso do antagonista de vitamina K para tratamentos de até 3 meses, né, entre 5 dias e 3 meses, e se persistir ainda esse tratamento acima de 3 meses, há anos ou um período indefinido, utiliza-se somente o antagonista de vitamina K. Isso foi o que mostrou os estudos. Então, para entender melhor as drogas utilizadas, eu fiz esse esquema para retomar a via final de coagulação e os componentes com os quais as drogas irão interagir para evitar ou diminuir a coagulação. A protrombina, que é o fator 2 da coagulação na forma de zimogênio inativo, ela é transformada em trombina pelo fator 5 ativado da coagulação. A trombina, então, seria o fator 2 ativado, transforma o fibrinogênio em monômeros de fibrina, que por sua vez é o componente principal do coágulo. Na presença do fator 8 ativado, os monômeros de fibrina se unem e formam um coágulo maduro. Os principais componentes que alteram essa via são a antitrombina 3, que atua na degradação desses fatores e na trombina, e a heparina, que é responsável por acelerar a ação da antitrombina 3. Portanto, para evitar ou diminuir a formação de coágulo, as drogas utilizadas serão as que atuam na inibição dessas proteínas séricas. Atualmente, 3 heparinas são utilizadas: a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular e o fondaparinux, que é um composto sintético idêntico à heparina de baixo peso molecular. As heparinas são derivadas do trato intestinal suíno, enquanto que esse fondaparinux ele é um composto sintético. A heparina de baixo peso molecular, em relação com a heparina não fracionada, possui uma maior efetividade, de acordo com as meta-análises realizadas recentemente. Nessa tabela aqui é possível a gente analisar que a recorrência do tromboembolismo venoso é praticamente nula, né, de acordo com esse estudo feito por meta-análise. Os casos de hemorragia, né, sangramento maior e o sangramento menor, são bem mais baixos para a heparina de baixo peso molecular. E questão de mortes também por tromboembolia pulmonar chegaram a 0 nesse estudo, enquanto que a heparina não fracionada, os dados foram um pouco maiores. A heparina de baixo peso molecular também possui uma outra vantagem, que é de poder ser administrada por via subcutânea, de acordo com o peso do paciente, sem a necessidade do monitoramento na maioria dos casos. A exceção para esse monitoramento é quando há lesão renal prévia, visto que a eliminação dessa droga é pela via renal. Um outro componente importante da coagulação é a vitamina K, responsável pela ancoragem dos trombos através da quelação de íons cálcio. Porém, a vitamina K só realiza esse processo quando estiver na sua forma ativada. Dessa maneira, é possível inativá-la através de medicamentos. A vitamina K, na forma epóxi,
na forma oxidada, né, chamada epóxi, ela é inativa. E na presença da enzima redutase, a vitamina K é reduzida e forma a hidroquinona, e realiza seu papel na coagulação. Os medicamentos antagônicos da vitamina K atuam inibindo essa enzima, como o dicumarol e a varfarina. Para os pacientes de alto risco, como falado anteriormente, é necessário desfazer o trombo já consolidado para evitar maiores complicações. O sistema fibrinolítico é o mecanismo responsável por realizar esse processo. Nesse mecanismo, ocorre a ativação do plasminogênio, transformado em plasmina, que por sua vez é capaz de degradar os coágulos. Os medicamentos trombolíticos atualmente são alteplase e tecniteplase. Porém, essas medicações devem ser administradas cuidadosamente, pois ao intensificar o sistema fibrinolítico, aumenta-se a chance de ocorrer hemorragias e, por consequência, acidentes vasculares. Atualmente, existem medicamentos que atuam de maneira diferente dos tradicionais, como os inibidores diretos de trombina e inibidores do fator 10 ativado. As vantagens desses novos tratamentos estão no fato de serem inibidores diretos, independentes da ação da antitrombina 3, fazendo com que diminuam as taxas de hemorragia e não necessitem da ação dos antagonistas de vitamina K. Esses medicamentos são administrados em doses baixas, não necessitando dos exames para controlar o seu uso, como exames do tempo de protrombina, por exemplo. Prevenção e profilaxia. Quanto à prevenção, atualmente utilizam-se doses baixas fixas dos anticoagulantes citados para manter um controle nos pacientes que passaram pela triagem e obtiveram o diagnóstico de baixo risco ou de risco intermediário, com fatores de risco como doenças crônicas. Além desses medicamentos, é possível utilizar também meios de compressão para melhoria do retorno venoso e diminuição da formação dos coágulos. Em caso de cirurgias ortopédicas, é realizada uma abordagem semelhante ao paciente classificado em baixo risco, para evitar que ocorra um evento de trombose devido ao tempo de recuperação cirúrgica. Uma tecnologia utilizada também na prevenção é o filtro de veia cava inferior, para impedir que o trombo entre no coração em direção à pequena circulação. Porém, esse filtro não impede a formação dos coágulos, só impede o circuito, que eles entrem no circuito pulmonar. Alguns estudos apontam ainda para o período pós-trombótico como o mais crítico para o paciente. O cuidado durante a internação é redobrado e possui grande assistência da equipe de enfermagem, nutrição e fisioterapia. No entanto, após a alta hospitalar, o cuidado do paciente cai e aumentam as chances de ocorrer novos episódios de trombose. Os passos necessários para uma profilaxia mais efetiva passam tanto pela melhoria na atenção ao paciente, visto que a aderência medicamentosa fora do internamento tem se mostrado um fator de resistência para seguir o tratamento, além de uma mudança na cultura institucional e profissional, a fim de consolidar esse protocolo que já é estabelecido. Aqui temos algumas referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.